Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou de volta, fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui, pessoalmente, estou sempre acompanhando online, né? Não perco, é o meu Netflix favorito da sexta-feira. Mas estar aqui é sempre uma emoção diferente, né? Então, dá até um friozinho na barriga, viu, minha gente? Ver esse jardim assim tão florido como está hoje. Mas, que bom, me sinto muito acolhida e abraçada sempre que estou aqui. Espero que isso se reverbere em todos vocês também, tá bom? Então, como Eva bem disse, a gente está no mês de março, né? Um mês em que a gente está aí comemorando, sim, muitas coisas, muitas lutas, muitas vitórias, né, no universo feminino. Mas também é um mês em que a gente busca olhar para trás, não é? Ver toda a caminhada que já foi aí percorrida por tantas de nós lá atrás, reconhecer esse esforço, reconhecer essas batalhas aí vencidas, para que a gente possa reverenciar o passado, ser grata, né? Sermos gratas, obrigada. Sermos gratos e gratas a ele, para que a gente possa olhar para frente com um pouco mais de esperança, né? Com as expectativas aí então renovadas, não é? Então, tendo isso em mente, o tema da nossa conversa aqui de hoje se chama Mãos Femininas. E por que mãos femininas? Então, eu fiquei pensando. As mãos, as nossas mãos, são os nossos instrumentos de trabalho, não é? São os instrumentos que nós usamos para nos guiarmos nas nossas vidas. As nossas mães, os nossos pais também, hoje em dia, que bom. Mas as nossas mães, nossas avós lá atrás, usavam essas mãos para nos acariciar, para nos afagar, para cozinhar para nós, né? Para nos ensinar até a rezar, entrar em contato com a espiritualidade quando a gente era pequenininho, não é? E essas mãos, elas foram aos poucos ganhando mais espaço na sociedade através de muita luta, de muito trabalho, não é? Então, tomando como base o tripé da doutrina espírita, que a gente já sabe, né, que é uma ciência, uma religião e uma filosofia, a gente se inspirou nesse tripé para prestar uma homenagem hoje a algumas mulheres que atuaram muito corajosamente, sabe? Muito dedicadamente nessas áreas também tão importantes para a sociedade, não é? Então, como eu já dei um spoiler aqui, a gente vai hoje homenagear algumas mulheres, algumas influências, não é? Tão importantes. Eu disse em 3 áreas, mas eu menti. São em 4 áreas. E eu vou revelar as 4 para vocês agora. A primeira, na área da ciência, não é? Vamos fazer alguns comentários breves sobre a atuação feminina. No espiritismo, já que é o tripé, né? Ciência, religião, depois filosofia e, por último, evangelho. Combinado? Então, para a gente começar, a primeira pergunta que eu faço, já que o bloco inicial é ciência, não é? Então, eu pergunto para vocês, quantas mulheres cientistas vocês conhecem? É fácil vir nome feminino na cabeça da gente? Quando a gente pensa em ciência? Vamos falar a verdade. Não, né? Então, quando a gente pensa muitas vezes em ciência, a gente vê que a presença feminina ainda é muito invisível, não é? É pouco notada. Quando a gente pensa em ciência, os nomes que facilmente vêm na nossa mente é o desse senhor aqui, né? Já viram falar dele? Stephen Hawking, né? Que foi muito conhecido, é muito conhecido pelas suas pesquisas aí sobre os buracos negros, não é? Depois, a gente também lembra desse senhor simpático aí, né? O Albert Einstein, que a gente conhece muito com relação à teoria da relatividade, né? E para quem gosta, como eu, de programas que falam de projetos espaciais, de pesquisas da NASA, também já ouviu falar nesse senhor chamado Carl Sagan, né? Que ele é muito conhecido com relação a isso, aos seus projetos espaciais, exploração do espaço. Pois bem, esses nomes vêm com mais facilidade. No entanto, se a gente procura hoje na nossa memória nomes femininos da atualidade, e eles não costumam chegar com facilidade, imaginemos, então, nomes daquelas corajosas lá de trás que começaram a trilhar esse caminho científico.
Aí é que a gente não sabe de nada mesmo. Então, como eu trouxe aqui 3 nomes, né, masculinos, para que a gente pudesse ter como referência, eu também vou trazer 3 nomes femininos, que eu quero ver se alguém conhece ou já ouviu falar, tá bom? Então, o primeiro nome que eu trago é o dessa senhora, chamada Florence Sabin. Alguém já ouviu falar? Já? Não? Então, Florence Sabin, ela era uma norte-americana e ela foi uma pioneira das mulheres na ciência. Então, ela foi a primeira mulher norte-americana a ser professora do curso de medicina. Então, a gente consegue imaginar o quanto de desafios ela teve que enfrentar para estar naquele ambiente, não é? Um ambiente extremamente liderado por homens. Então, lá estava Florence Sabin, aí trilhando abrindo essas estradas para nós, não é? Depois da Florence Sabin, eu quero falar dessa moça, Hedy Lamarr. Além de atriz, ela foi uma atriz da era de ouro do cinema, ela também era uma cientista. E eu não sei se alguém aqui usa 2 das tecnologias que foram desenvolvidas através dos estudos que a Hedy Lamarr, lá atrás, desenvolveu. Acho que vocês não conhecem, não. Mas eu vou dizer mesmo assim, tá? Então, vê se você já ouviu falar em uma coisinha chamada Bluetooth. Já ouviram falar? Menino, estou impressionada. Outra coisa também, essa ninguém vai saber, minha gente. Pode dizer, pode ser sincero comigo. Já ouviram falar em Wi-Fi? E já, minha gente, pois agradeçamos a esta moça, Hedy Lamarr. Foi através dos inventos e estudos que ela teve lá atrás, lá no passado, que os cientistas pegaram como base e desenvolveram e trouxeram e colocaram no nosso colo o que hoje a gente usa para colocar um fonezinho de ouvido e ir para a academia, não é bom? Com Bluetooth. Chegar aqui no Viana e procurar, perguntar se tem Wi-Fi, não é? Então, foi graças a ela. E uma terceira moça, cientista, é essa aqui, chamada Dorothy Hodgkin. A Dorothy Hodgkin, ela fez pouca coisa. Ela só mapeou a estrutura da penicilina, né? E a partir daí ela foi reconhecida e ganhou o prêmio Nobel pelo seu feito. E essas 3 mulheres, elas têm algo em comum. Surpreendentemente, todas elas foram muito bem aceitas, muito respeitadas, aplaudidas na época pelos seus feitos. E tudo isso que eu acabei de falar agora, nesse minuto, termina com uma sigla que se chama SQN. Só que não. Mas só que não mesmo. A Florence Sabin, querida, sofreu preconceito por todos os lados. Professora, imagina uma sala de aula repleta como essa que está aqui, apenas de homens. A Florence Sabin, lá ano passado, apenas ela de mulher, enfrentando o preconceito do corpo discente, ou seja, o alunado, que não aceitava ter uma mulher ali em posição de conhecimento superior naquele momento, né? Além do corpo discente, ela também teve a sua parcela de preconceito do corpo docente. Os colegas professores da área de medicina não queriam aceitá-la ali naquele ambiente também, né? A Hedy Lamarr, até hoje, ela não tem o seu nome oficialmente anexado nas pesquisas de base que hoje nós temos e que são a Wi-Fi, como eu falei, e o Bluetooth. Até hoje, o nome dela não está lá reconhecido oficialmente. E a Dorothy Hodgkin? Eu falei para vocês que ela recebeu aquele prêmiozinho bobinho lá do Nobel, não foi? Pois bem, aí você pensa, então com ela foi diferente. Em certa forma, ok, até que foi. Mas o que acontece é, quando você recebe uma premiação tão importante, você é divulgado, não é verdade? Vocês imaginam como é que a Hedy Lamarr foi divulgada nos jornais da época? Vou dizer para vocês. Dona de casa ganha Nobel.
como se ela tivesse ganho o prêmio Nobel por fazer uma boa faxina, lavar a louça, né? Fazer uma feijoada boa, que merece toda a premiação do mundo, porque só quem faz sabe o quão difícil que é, né? Eu mereço um prêmio Nobel todos os dias. Mas acontece que esse não era o caso, né, minha gente? Então, tendo isso em mente, a gente vê que há ainda muitas tarefas a serem feitas para que o reconhecimento da mulher cientista seja colocado mais em voga. E citando aqui uma professora da Universidade Federal da Bahia, a Elizabeth Rodrigues da Silva, ela publicou um artigo em 2008, no qual ela diz, aliás, e eu cito o seguinte: a universalidade científica traz o homem mesmo, o homem masculino, como representante da humanidade, considerando a mulher como uma variação humana, inferior e incapaz de ocupar esse lugar, devendo ser representada por este homem. Olha, eu não sei para vocês, mas ler isso hoje em dia, em 2024, dói. Dói ou não dói? Dói. Então, assim, a gente tem que admitir que ainda ignoramos e muito o trabalho feminino no universo científico, né? E também na área de humanas. Quero ressaltar aqui que há muito poucas historiadoras publicadas, inclusive no Brasil. E até o início do século XX, né, pouco mais de 100 anos atrás, milhares de mulheres foram mutiladas, foram torturadas e foram trancafiadas. Sabe aonde? Hospitais psiquiátricos, que antigamente eram conhecidos como manicômios, não é? E sabem por quê? Havia uma lista de mais de 80 pontos que poderiam colocar qualquer uma de nós em um lugar como esse. Quem nos colocaria lá? Nossos maridos, nossos pais, nossos irmãos, tutores, não é? Qualquer um que fosse, então, responsável legal por nós. Eu vou citar aqui somente alguns pontos dessa listinha, né, dos 80 e tantos pontos, e eu quero ver se alguém, né, se veria já com um pé dentro de um lugar como esse. Talvez o primeiro não acredito, mas vamos ver. Envolvimento político. Se uma mulher quisesse se envolver politicamente, ter o seu nome aí como sendo uma voz, né, para viabilizar políticas públicas para as mulheres, etc., de jeito nenhum. Trancafia essa pessoa. Um segundo ponto seria as más companhias. Defina má companhia. A definição que você vai dar é uma. A que eu vou dar pode ser semelhante à sua ou não. Quem define o que é má companhia para alguém? Não é? Um outro ponto seriam os maus hábitos. Alguém consegue imaginar o que seriam maus hábitos para a mulher lá no passado, lá atrás? Não fazer as tarefas domésticas, não é? Ou querer estudar, querer trabalhar. Isso era um mau hábito. Leituras de romance. Minha gente, o que é que um romance faz com a gente? No frigir dos ovos, como se diz, quando a gente lê um romance, a gente é estimulado a sonhar. É ou não é? Sonhar com uma realidade diferente da nossa, mais leve, mais feliz. E o sonho era negado às mulheres. Sonhar é algo novo para nós. Estudo de religião era outro ponto. A não ser que nós quiséssemos ser freiras, tudo bem. Além disso, nada mais. Então, se alguma de nós aqui, alguém aqui já estudou o ESD? Já fez o ESD? Não, ainda não. Já? Já? Alguém aqui já leu as obras de André Luiz? Já estudou as obras? Já? Joana de Ângeles? Pronto, pode pegar a passagem lá para o hospital psiquiátrico, né? Encontro vocês lá fora. E um outro ponto seria a fraqueza de intelecto. Uma pessoa fraca do intelecto, aquela pessoa que se coloca a dizer não contra aquilo que já está pré-imposto naquela sociedade. Só pode ser louca, não é? Vamos trancafiá-la. Então, tudo isso e mais um pouco
Nesses pontos que eu falei, desses 80 e tantos, haviam também 12 pontos que eram considerados de interesse masculino. Então, se uma mulher se interessasse pela área da ciência, por exemplo, era uma razão, sim, há 100 anos atrás, de colocá-la, vamos dizer assim, atrás das grades, não é? Então, devido a todo esse silenciamento que houve lá atrás, muitas pesquisas, muitas invenções, né, muitos estudos desenvolvidos por mulheres foram atribuídos a homens, aos seus maridos, né, aos seus tutores, porque elas foram muitas vezes escondidas em locais assim, né, para que esses homens recebessem o crédito. Então, muita coisa já mudou. Concordam? Graças a Deus, né? E é graças a muita luta também. Mas muita coisa ainda precisa melhorar. E para que a gente abra os olhos com relação a esse caminho que ainda tem que ser percorrido, eu apresento a vocês essa moça, essa psicóloga americana. Não sei se já viram o rostinho dela por aí. Ela se chama Corinne Moss Rakusin. E ela teve uma brilhante ideia, porque ela queria descobrir se, atualmente, nos dias de hoje, por exemplo, as mulheres estão em pé de igualdade ao olhar dos contratantes, né, quando buscam emprego, quando buscam trabalho. Então, qual foi o plano mirabolante que ela criou, que ela teceu? Ela criou 2 currículos fictícios. Não existem esses currículos. Então, ela criou aí o currículo do fictício John e da fictícia Jennifer. Tudo igual. Olha, grade curricular, experiências, os locais onde estudaram, os certificados, tudo igual. Qual era a única diferença? O gênero, né? Um de Jennifer, um de John. E ela distribuiu esses currículos para mais de 130 professores de biologia que estavam contratando estagiários na época. E sabem o que aconteceu? Esses professores concluíram, com base não sei em quê, que Jennifer teria 17% a menos de eficiência com relação ao John. E devido a isso, ela teria que receber 12% a menos em seu salário. Não é maravilhoso isso? É incrível, não é? Então, isso corrobora com o entendimento de que a desigualdade e o preconceito ainda são pautas, sim, atuais e contundentes na nossa realidade. Ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser enxergado, iluminado, trabalhado e desenvolvido. Então, fica aqui a nossa gratidão a essas mãos femininas que atuaram e atuam hoje na ciência e que muitas vezes ficam invisíveis aos nossos olhos, não é? E partindo agora para o segundo braço desse tripé, né, que a gente se inspirou para fazer esse papo aqui hoje, a gente parte agora para o espiritismo. A gente sabe que as mulheres, talvez por todas essas dificuldades, né, pelas quais nós já passamos lá no passado e que ainda, né, enfrentamos hoje em dia, talvez isso, não sei, talvez isso nos inspire a buscar uma educação emocional com mais frequência, uma educação psicológica, uma educação espiritual, não é? E quando eu olho para o Viana essa noite e vejo vários homens aqui no auditório, isso me deixa muito feliz, porque a gente já vê que os homens, vocês homens, estão abrindo o olhar para as suas próprias vulnerabilidades, estão buscando entrar em contato com a espiritualidade, não é? E isso já é um avanço grande na nossa sociedade, porque lá atrás vocês, homens, não eram tão estimulados assim a dar esse passo, não é? E que bom ver isso acontecer. E quando a gente fala de espiritismo e fala desse movimento masculino também, a gente fala de quem? Kardec, não é? Esse homem que foi um homem à frente do seu tempo em diversos aspectos, foi um grande vanguardista,
lá no seu tempo, não é? Um homem que, para a gente ter uma ideia, ele na revista Espírita, ele defendia o voto feminino na época, né? Ele defendia que uma mulher tivesse o direito de se formar em medicina, inclusive. Então, lá atrás, ele era do contra, totalmente, não é? E Kardec, ele iniciou os seus estudos, né, de desenvolvimento da doutrina espírita, tendo como base a mediunidade de 2 crianças. A gente sabe que criança passou a ter um pouco mais de voz, um pouco mais de vez, recentemente, né? Muito recentemente, Estatuto da Criança, enfim. Há bem pouco tempo atrás, criança não era ninguém, não é? Ainda mais se fossem crianças e meninas, para intensificar ainda mais o drama de Kardec, não é? Então, através dessas crianças, dessas meninas, é que a doutrina espírita surgiu e a gente está aqui hoje, graças a esse passo que Kardec deu, não é? E, além disso, Kardec se casa com essa grande mulher, Amélie Gabrielle Baudet, que eu acho que até Eva mencionou semana passada, né? Essa mulher que era extremamente intelectualizada, também à frente do seu tempo, né? E eu quero só fazer um parênteses, porque hoje em dia, quando você vê uma mulher se envolvendo com um homem mais jovem, que era o caso aqui, né? Ela era vários anos mais velha do que ele. Se hoje em dia a gente já abre as redes sociais e vê comentários de chacota, já viram isso? De crítica, né? Com relação à idade e tudo mais. Imaginemos naquela época, 1800 e lá vai, não é? Então é um cenário difícil de você percorrer. E lá estava Kardec, e lá estava essa mulher incrível, Amélie Baudet, que após o desencarne de Kardec, o que foi que ela fez? Fundou aí a Sociedade Anônima do Espiritismo e nos possibilitou estarmos aqui hoje. Talvez tivesse sido muito mais difícil nós estarmos aqui hoje, se não fosse pelo empenho, né, pelo trabalho dessa mulher, que após o desencarne dele, tomou a frente dessa divulgação. E nessa divulgação, ela também sofreu preconceitos de homens que já se diziam espíritas na época. Então, quando eu paro para pensar nisso, quando eu li sobre isso, eu pensei, bom, esses homens não estavam, então, de fato, vivenciando a doutrina. Porque quando a gente vivencia minimamente a doutrina, a gente entende que a gente é um monte de espírito, não é? Eu estou aqui hoje ocupando esse corpinho de carne aqui de mulher. Já estive como homem, com certeza. Amanhã poderei retornar como tal. Então, assim, quando a gente vive e vivencia o entendimento dessa doutrina, a gente vê que nenhum tipo de preconceito, seja ele misoginia, como a Amélie Baudet sofreu, como muitas de nós já sofremos, seja homofobia, seja racismo, seja preconceito porque a pessoa tem mais ou menos condição social do que você, mais ou menos conhecimento. Então, preconceito é sinônimo de ignorância. E para deixar isso marcado, eu quero deixar essa frase de Emmanuel, quando ele nos diz que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Então, que nós busquemos conhecer. O conhecimento liberta, né? Como Emmanuel nos diz. Que nós busquemos conhecer para que a gente se liberte da mesquinhez humana, daquilo que nos divide, nos separa, né? Nos segrega. E que a gente busque esses novos horizontes, né? No caminho das nossas vidas. E uma mulher, já que a gente está ainda no espiritismo, uma mulher que buscou esses novos horizontes se chama Meimei. Por que eu digo que ela buscou novos horizontes? Alguém aqui conhece Meimei? Já ouviu falar? Já? Então, Meimei, ela era de origem católica. E ela, de origem católica, ela se rendeu pouco a pouco aos princípios do espiritismo de benevolência, de caridade, né? De mediunidade, de clarividência que ela tinha. Então, ela tinha contato com espíritos que revelavam a ela experiências que ela já havia vivido, né, em outras existências no passado. E ela usava desse conhecimento para tentar agregar, para tentar melhorar a vida que então era atual, né? Só que aí o que acontece?
Meimei, que na verdade se chamava Irma de Castro Rocha, nasceu em 1922 e desencarnou, gente, em 1946. Façam as contas. 23, né? 24 anos. E ela teve muito pouco tempo. Mas como o tempo é relativo, o pouco tempo que ela teve a chance de plantar muita energia boa, né? E teve tempo de colher também, principalmente na espiritualidade. Ela ficou órfã aos 5 anos, o pai dela faleceu. E pouco tempo depois, na infância ainda, ela desenvolveu uma doença chamada nefrite crônica, que é uma inflamação nos rins. E aí o que acontece? Essa nefrite crônica se intensificou na adolescência e ela, por isso, não conseguiu concluir a escola. Com 20 anos, Meimei, ainda Irma, vai para Belo Horizonte morar com a sua irmã e lá ela conhece Arnaldo Rocha, né? Arnaldo Rocha, para quem já tem essa curiosidade mais de conhecer as, né, pessoas que são muito atuantes no espiritismo, sabe que ele foi um grande atuante, uma pessoa muito presente na doutrina espírita, né? Desencarnou já há alguns anos. Conhecendo Arnaldo Rocha, ele que até então era muito cético, muito materialista, não acreditava em nada que Meimei falava, até que um dia ele teve que se render. Meimei ficou muito doente após o casamento com ele há alguns anos. E aí ela avisa para ele que a avó dela está vindo buscá-la e levá-la para um lugar de beleza, de amor. E naquela noite ela desencarna. Pouco tempo depois, Arnaldo, não vou dar muitos detalhes, que a história é um pouco longa, encontra-se com Chico Xavier. Ele nunca havia conversado com Chico Xavier. E naquele momento, Chico Xavier diz a seguinte frase para ele: olá, Arnaldo, seja bem-vindo e saiba que a nossa princesinha Meimei está aqui com você. Primeiro, Chico não o conhecia. Segundo, não sabia que o apelido de Irma era Meimei, né? Que era um apelido extremamente íntimo entre os dois. Então, a partir daí, a gente já consegue imaginar que Arnaldo mudou um pouquinho, né, minha gente? Começou a acreditar um pouquinho mais, a abrir o coração, né, para as verdades espirituais. Então, Meimei, a gente falou que ela desencarnou muito jovem, mas é bom a gente saber disso, porque a gente pensa que quando a gente desencarna vai descansar, né? Ah, fulano descansou. Meimei começou a trabalhar, né? Cada vez mais. Através da mediunidade de Chico Xavier, ela escreveu vários e vários livros, e eu trouxe aqui só apenas fazer a propaganda, né, dos livros, apenas alguns para indicar a vocês. Esse primeiro é com Meimei e Bezerra de Menezes, que se chama Meditações Diárias, né? Então são textos independentes, lindíssimos. O segundo, Pai Nosso. Alguém já leu Pai Nosso? Aqui? Não, minha gente. Já? Sim, muito bem. Então, Pai Nosso também, onde ela, vamos dizer assim, explora, né, a prece do Pai Nosso em diversos capítulos. Evangelho em Casa, já é autoexplicativo, né? E Cartilha do Bem, já que ela é um espírito muito conhecido por se preocupar com a educação infantil, né? Então, fica aqui a nossa homenagem a Meimei, que tanto trabalha no mundo dos desencarnados. Mas o trabalho não é só para quem está desencarnado, é também para quem? Para quem está encarnado. Então, para também homenagear uma outra mulher do meio espírita encarnada, dessa eu sou fã e essa eu teria que, sim, homenagear a todo custo. Não sei se alguém aqui conhece, mas ela se chama Maíse Braga. Conhece? Ah, que bom. Maíse Braga é especial para mim, e acho que para muita gente também. Maíse já está aí na doutrina, trabalhando, palestrando, acho que há 6 décadas, mais ou menos. Ela começou com 15 anos a fazer palestra, em um tempo em que mulher atuava muito na doutrina espírita, só que atrás das cortinas, né? Atrás dos palcos, nunca na frente. E Maíse, com 15 anos, foi convidada por alguém muito corajoso para colocar uma adolescente ali na frente para falar para o público. E ela teve a audácia de aceitar. E que bom, né? Se Maíse tivesse sentido medo, eu acho que ela sentiu, mas foi com medo mesmo, né? E enfrentou. Então, se ela tivesse recusado,
quantas palavras teriam deixado de ser pronunciadas, né? Quantas vidas teriam deixado de ser tocadas pelas mãos femininas de Maíse, né? E por sua voz. E para quem não conhece Maíse, eu recomendo a todos, acessem um canal no YouTube que se chama Maíse Braga, leva o nome dela, né? Lá você vai encontrar diversas palestras com ela. Maíse, ela tem uma característica, ela é leve. Ela tem bom humor, ela tem alegria, ela encara o Evangelho como a boa nova que ela é. Porque tem gente que fala do Evangelho e parece que é a ruim nova, né? A triste nova. E Maíse não, é a boa nova, é com alegria, com sorriso, é com sabedoria. Então acessem Maíse Braga, acessem também, acho que é na Federação Espírita de Brasília que ela atua. Então tá lá, todo primeiro sábado do mês tem palestra. Assistam, vale muito a pena. E quem conhece Maíse sabe que ela diz algumas frases recorrentes, né, no seu discurso. E uma dessas frases, quando ela falou a primeira vez, me tocou profundamente. E eu adotei essa frase como uma prece inicial, diária. Então, todos os dias, quando o alarme toca e a gente sabe que tem que enfrentar aquele dia, a gente se senta ao lado da cama e faz alguma prece, né? Lembra da espiritualidade, e eu me conecto com a espiritualidade através do que Maíse Braga me ensinou. E eu vou dizer essa frase para vocês, porque eu espero que ela também ajude alguém aqui a fazer essa conexão todos os dias. E Maíse diz o seguinte, ela faz essa prece. Que as forças do bem que protegem o universo possam nos apontar caminhos. Eu vou até dizer de novo. Que as forças do bem que protegem o universo possam nos apontar caminhos. A gente precisa da orientação do alto, não é? E que melhor forma do que essa para a gente iniciar o nosso dia. Então, concluindo aí a nossa segunda perninha, né, desse tripé que inspirou esse papo hoje, a gente vai agora para a perninha da filosofia. E lá atrás eu perguntei a vocês se vocês conheciam algumas mulheres cientistas, né? E agora eu pergunto, e mulher filósofa, minha gente? Conhece? Geralmente, quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa em Platão, né? No Brasil, tem uns nomes mais populares, tem Leandro Carnal, tem Mário Sérgio Cortella, não é? Que até lançou um livro recentemente com Rossandro Cligem, não li ainda, mas vou ler. Então, a gente tem esses nomes bem populares, mas e mulheres? Então, ela que já está bastante conhecida atualmente, mas não tanto quanto deveria e poderia ser. Ela se chama Lúcia Helena Galvão. Essa mulher tem um conhecimento vastíssimo na área filosófica, é uma palestrante competentíssima, não é? Ela é muito culta, muito elucidativa, mas ela tem uma característica que alguns palestrantes da área filosófica não têm. Ela populariza a filosofia. Então, a gente não precisa ouvir Lúcia Helena e estar com um dicionário do lado para entender que palavra bonita foi aquela que o palestrante falou. Então, ela deixa ao nosso alcance o entendimento filosófico, não é? Então, devido a esse trabalho, ela é muito conhecida por sua atuação na Escola Filosófica Nova Acrópole. Não sei se alguém também já ouviu falar aqui. E, além de ser palestrante, ela também é escritora. Então, como eu recomendei alguns livros de Meimei, vou recomendar, então, 3 livros dela, que são autoexplicativos também. A Lógica e a Inteligência da Vida, lindo. O Aroma do Lótus, também lindo. E esse que é o meu favorito, Instantes de um Tempo Interior. Recomendo a leitura. E para que vocês tenham assim um gostinho do que é ler, não é? Do que é ouvir e ler Lúcia Helena Galvão, eu trouxe uma frase, uma citação dela, que eu acho que pode ser pertinente para alguém, porque eu acredito que aqui alguém já passou por alguma, não sei, alguém já passou por alguma dificuldade aqui? Já? Então, acho que vai ser útil. Lúcia Helena fala o seguinte para a gente. Do outro lado das dificuldades, você vai encontrar um ser humano maior, melhor, mais legitimamente humano, se souber atravessá-las com dignidade, se souber extrair delas o que elas tinham para te ensinar.
Então, que as dificuldades pelas quais nós já passamos não passem por nós em vão, né? E agora, caminhando já para o nosso final, a gente que... Eu falei que era um tripé de 4 pernas, né? Porque eu coloquei o Evangelho. A gente não tem como falar de Espiritismo sem falar de Kardec. E a gente não tem como falar de Evangelho sem falar de Jesus, né? Então, Jesus foi, possivelmente, o primeiro a nos dar o exemplo, a nos apontar caminhos, como Maíse Braga nos ensinou, né? E todo mundo sabe que a sociedade, no tempo de Jesus, era muito complicada para as mulheres, né? Acho que a Eva também mencionou isso aqui semana passada. Então, só para a gente lembrar alguns pequenos pontos, né? Então, por exemplo, mulher tinha voz praticamente anulada na sociedade, não tinha direito quase que a nada, né? Ela tinha que, ao se casar e andar com o marido nas ruas, ela tinha que andar 2 ou 3 passos atrás do marido. Não podia andar lado a lado com ele, não é? Algumas casas tinham grades e panos nas janelas para que os rostos das mulheres que estavam dentro das casas não fossem vislumbrados por quem passasse pelas ruas. As mulheres eram iletradas, não tinham direito a ler e a escrever, a estudar a Torá judaica. Ou seja, uma maravilha, não é? Então, focando no Evangelho e focando no exemplo de Jesus, que nos guia, que é o nosso modelo e guia, eu poderia escolher aqui várias cenas do Evangelho quando Jesus se endereça às mulheres. Mas a cena escolhida foi essa aqui, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Essa cena foi tirada da série do Netflix, The Chosen, né, Os Escolhidos. Não sei se alguém viu, mas vale muito a pena. E essa cena do Evangelho, sim, a gente pode encontrar no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu não vou ler aqui, já que a gente está num papo entre amigos, né, e é uma cena um pouco longa, mas a gente vai lembrar um pouquinho do passo a passo, certo? Então, para a gente ter isso como uma cena de filme, vamos imaginar o seguinte. Visualize aí na sua frente, imagine. Está um sol, meio-dia, pegando fogo. Já passaram por isso aqui em João Pessoa? Olha, eu estou bem, coincidência. Nesse sol, Jesus se encontra cansado, sentado perto de um poço e sozinho. O que é raro, porque no Evangelho Jesus sozinho é muito difícil a gente ver. E esse é um desses momentos raros de Jesus estar sozinho. E ao longe, naquele descampado, né, a grama seca, vem aquela mulher, debaixo daquele sol, já tinha andado um monte com certeza, estava cansada, suada, né, com sede, carregando o que a gente pode imaginar como um cântaro, uma garrafa de barro, né, alguma coisa para recolher aquela água. E aí, nós mulheres sabemos bem o que é isso, a gente olhar para o destino que a gente tem que chegar, e olhando para lá a gente vê que tem alguém. Esse alguém, sendo um homem, já nos acomete a ter medo. É ou não é? Insegurança. A gente já olha para o lado e faz, e agora, eu vou ou não vou? E eu acho que isso deve ter acontecido com a samaritana. Mas ela pensou, já andei tanto? Agora eu vou, né? E pela ética social, ele jamais vai iniciar nenhuma conversa comigo, e eu muito menos, né? Então ela enfrentou e foi. E esse encontro que ela tem com o Cristo é como o nosso encontro com Ele. É no inesperado, é quando a gente menos imagina, né? E aí o que aconteceu? Para resumir a história, Jesus inicia uma conversa. Olha que atrevimento. E inicia a conversa fazendo um pedido, nem cumprimentou. Já iniciou a conversa assim, me dá um pouco de água para beber? Quando a gente fala, a primeira coisa que evidencia a nossa origem é o quê? Nosso sotaque, não é? Eu lembro quando eu fui a São Paulo uns anos atrás, eu entrei numa loja e disse, boa tarde. Qual era a resposta que eu esperava? Boa tarde. Não, a resposta foi, de onde você é? Digo, gente, no boa tarde. Então, Jesus, ao falar com ela, ela de cara identificou. Mas você vai falar comigo? Você é um galileu, um judeu, identificou o sotaque, identificou as roupas, né? Tudo diferente, nada se encaixava. Eu sou uma samaritana, como é que você vai me pedir água?
E aí o que é que Jesus responde? Ah, se você soubesse da água que eu tenho para te oferecer, você é que me pediria essa água. Porque a minha água é de uma fonte de água viva que nunca seca. E aí essa mulher, a gente sabe que o entendimento do evangelho ele vai em camadas, né? Então a primeira camada foi uma camada material. Então ela entendeu o seguinte: nossa, não, então eu vou continuar essa conversa aqui que está interessante para mim. Vou pegar essa água que vai evitar que eu faça essa viagem todos os dias debaixo desse sol quente, escaldante, né? Já que essa água nunca seca, moço, me dá essa água. E Jesus diz o quê? A água que eu tenho não é dessa água. E aí ela começa já a desconfiar, porque ela começa a dizer, então você se acha mais importante que Jacó, que deu esse poço para a minha tribo, para o meu povo, né? Minha gente, se eu tivesse ali escondida vendo essa conversa, eu ia dizer assim, Jesus, vai embora. Perde tempo não, ela não vai entender não. Procura outra pessoa. Ainda bem que eu não estava lá, porque aí Jesus teve a brilhante ideia, clarividente como ele era, dono de todos os conhecimentos, fez revelações sobre a vida dela que ele não teria como saber, não teria como ter conhecimento. E é só a partir daí que o entendimento dessa mulher se abre e ela começa a aceitar as verdades espirituais. E ela então diz, então você é profeta mesmo, hein? Porque você não tinha como saber desses detalhes da minha vida, não é? E é a partir daí que a conversa começa a ir para um lado mais profundo. E aí ela pergunta para ele, olha, então me diz uma coisa. O meu povo diz que eu tenho que adorar a Deus aqui na Samaria. O seu, que eu tenho que ir para Jerusalém. Afinal de contas, porque mulher é sempre prática, né, gente? A gente quer resolver as coisas. Para onde é que eu devo ir? E qual foi o ensinamento que que Jesus nos deu através da pergunta dessa mulher? Adorarás a teu Deus em verdade e em espírito. Ou seja, não importa se é aqui, se é acolá, a gente adora a Deus através das nossas palavras pronunciadas, através dos silêncios que a gente faz. É tão difícil silenciar, para mim tantas vezes, não é? Através das atitudes que a gente toma ou deixa de tomar. Então, é do nosso caminhar, no nosso viver que a gente adora a Deus, não é? E a partir daí, essa mulher vai se aprofundando cada vez mais nessa conversa. E aí ela faz a seguinte pergunta, olha, ela desconfiada já, estão dizendo que tem um profeta aí para chegar, um Messias. E aí Jesus entende a indireta, vamos entender assim, e diz para ela, eu sou esse profeta, eu sou esse Messias, não é? E qual é a reação dessa mulher? A reação que todos nós precisaríamos ter nas nossas vidas. Ao termos contato com a Boa Nova, ao termos contato com o Cristo, a gente tinha que sair correndo, como ela fez, para espalhar para todo mundo, para incentivar a todo mundo a abrir as portas da sua Samaria, para que ele chegue e passe ali 2 dias espalhando a Boa Nova e o conhecimento espiritual. Então a gente vê que é através de um momento que é aparentemente despretensioso, que essa mulher foi um canal de luz para toda uma comunidade a qual ela pertencia, não é? Então, quando a gente derruba as portas do preconceito, Jesus exemplificou ali para os homens que o machismo estrutural da época era uma ignorância. A mulher exemplificou para a gente ali que o preconceito religioso era uma outra ignorância. Então, quando eles abriram as portas dos corações, quando ela abriu a porta do coração dela e não rejeitou, não recusou aquela aproximação do Cristo, ela nos ensinou também. Ela nos ensinou a ser essa porta entreaberta para que o novo entre, para que a gente troque conhecimento e aprenda com todos. Não só com aqueles que são iguais ou parecidos conosco, que graça tem nisso, não é? Então, quando o diferente chega, que nós possamos abrir o nosso pensamento, entendimento, coração e dialogar com aquele que a gente acha que é diferente e, por ser diferente, é inferior. E nunca é, não é? E caminhando, então, falando sobre
a sociedade, as mudanças na sociedade que esse encontro causou naqueles tempos na Samaria, quando a gente fala em sociedade hoje, e a gente citou que a mulher samaritana pode ter tido algum receio ao se aproximar do poço lá no início, né? Será que as mulheres hoje ainda têm receio em caminharem, em se locomoverem, em ir de um lado para o outro? Sim. Então, pegando essa pesquisa rapidamente, não vou me aprofundar, até para a gente não baixar a vibração, do Datafolha, do ano de 2023 sobre 2022. Nessa pesquisa, os dados mostram que 35 mulheres foram vítimas de agressão física ou verbal. Aí você pensa, só 35, que maravilha, está melhorando, né? 35 mulheres por minuto. Isso dá, em média, um estádio de futebol lotado por dia, né? Então, há muito o que ser ainda melhorado, há muito o que ser ainda aprendido, né, por homens e por mulheres. E o único caminho que a gente tem para que a gente ande de mãos dadas, com respeito, dignidade e igualdade, como bem disse Eva no início, não é um caminho de superioridade, é um caminho de igualdade. O único caminho é a educação. Então, que nós possamos nos educar homens, mulheres, meninos e meninas, para que a gente possa vislumbrar um futuro mais justo, mais equilibrado e mais igualitário. E, para concluir, eu quero também citar, eu vou até aumentar aqui um pouquinho, que está bem pequenininho. Eu consigo ler daqui. Essa psicóloga e doutora em psicologia forense, quando ela, ao final da pesquisa do Datafolha, ela diz o seguinte: desde muito cedo, enquanto mulher, aprendemos a detectar fatores de risco no ambiente e se portar a evitar qualquer forma de vitimização, como o assédio. As cidades e os espaços públicos são hostis às mulheres. A gente até pode falar de uma arquitetura hostil para determinados grupos, mas a circulação das mulheres não pode ser mais insegura pelo fato de serem mulheres. O gênero não deve ser fator de risco. Então, gente, para concluir, tendo esse cenário ainda a ser revigorado, às vezes a gente perde um pouquinho até o ânimo, né, quando vê algumas notícias na internet, nos jornais. Mas aí a gente pensa o seguinte: se as cientistas que a gente mencionou lá no começo tivessem se acovardado, né, diante daquele cenário tão hostil, se Maíse Braga tivesse também recusado a proposta que lhe foi feita, né? Se Lúcia Helena Galvão não tivesse enfrentado também as dificuldades que certamente enfrentou, quantas estradas a gente, se a Amélie Baudet, né, não posso esquecer, não tivesse aí continuado a propagação do espiritismo, quantos caminhos teriam sido fechados para nós, não é? Então, agradeçamos ao passado as lutas que foram enfrentadas e vencidas e olhemos para o futuro com um pouco mais de esperança, né? Com um pouco mais de educação emocional, psicológica, espiritual. E quando a esperança, né, no nosso coração, principalmente no coração feminino, mas no masculino também, teimar em fechar um pouquinho a porta, que a gente se inspire em Meimei, linda, que aqui está, numa frase que renova o nosso elo de conexão com o espiritual, com Deus, quando ela fala o seguinte: que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, que nos inspiremos nesse momento de reflexão e de renovação das nossas forças, para que novos marços cheguem ao longo do tempo e que a gente veja cada vez mais avanços, né, e união entre homens e mulheres. Então, obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, gente.